Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, seguindo aí então na cinética química, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Vamos lembrar, nós já falamos um pouco sobre velocidade média, falamos na última aula sobre fatores que eram necessários para que uma reação química acontecesse ou ocorresse, né? A ideia lá da teoria das colisões. E agora a gente vai pensar em como modificar a velocidade de uma reação. O que eu preciso fazer para deixar uma reação mais rápida? Ou então para deixar uma reação mais lenta? Depende do teu interesse com a reação. Quando a gente leva isso em conta, a gente vai pensar em fatores, o nosso material ele vai dividir isso em 3 módulos, tá? Lá no 81, no 82 e no 83. A gente trabalha em uma única aula, afinal, os fatores eles são muito semelhantes. O legal é que você compreenda como que cada um deles afeta a nossa reação. Então, quando a gente vai pensar em fatores que alteram a velocidade da reação, nós vamos elencar 4 deles. Olha só, para os nossos fatores aqui, nós podemos dizer que são fatores que vão influenciar nessa reação da seguinte maneira, modificando aí então a nossa temperatura. Vamos lembrar, temperatura mede o grau de agitação térmico das moléculas. Lembra lá de gases do ano passado, quando nós definimos as variáveis de estado, onde nós dizíamos que a temperatura media o grau de agitação de uma molécula. Quanto maior a temperatura, mais agitada se encontra essa molécula. Também podemos dizer que a superfície de contato irá afetar a nossa velocidade da reação. E a gente vai ver o que significa essa superfície de contato. Também podemos dizer que a concentração dos reagentes afeta a velocidade da reação. E, por fim, os catalisadores, substâncias que são adicionadas para influenciar na velocidade das nossas reações. Então, 4 fatores para trabalharmos. Vamos diretamente aí para a temperatura. Bom, eu comentei, né? Temperatura é o grau de agitação térmico das moléculas. Pare e pensa na sua casa, o que você usa da temperatura para influenciar a velocidade de uma reação? Um exemplo bem simples, bem clássico aí, é a ideia da geladeira. Por que nós colocamos os alimentos dentro da geladeira? Nós conservamos os alimentos na geladeira para aumentar a sua durabilidade, ou seja, diminuindo a temperatura, a velocidade com a qual as moléculas se agitam ali é menor. Se eu tenho menor agitação molecular, eu tenho menos colisões, ou um menor número de colisões. Tendo uma menor quantidade de colisões, eu tenho uma menor velocidade. Lembra que a gente falou no módulo anterior? Para que ocorra uma reação, eu preciso de colisões. Se eu diminuo a frequência das colisões, eu diminuo a velocidade e aumento a durabilidade aí de um alimento, por exemplo. Agora, eu posso usar um aumento na temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a velocidade das moléculas dos reagentes, porque a gente falou, elas se agitam mais. Estando mais agitadas, eu posso dizer que eu tenho uma maior energia cinética para essas moléculas. E se elas têm uma maior energia cinética, obviamente que a frequência de colisões aumenta. Pensa que essa ideia aqui ó, é aquela noção nossa dos gases do ano passado. Imagina que na sala de aula, cada um de vocês é uma molécula de reagente. E eu peço para que vocês caminhem dentro da sala. Vocês vão se colidir X vezes no intervalo lá de 2 minutos. Agora, ao invés de caminhar, vamos supor que a gente aumentou a temperatura, ou seja, vocês vão correr nesta sala. Se vocês correrem na sala, a velocidade de vocês aumentou. Vocês vão colidir provavelmente mais do que caminhando. Logo, a frequência das colisões aumentou. Existe uma aproximação que é conhecida como lei de Van 't Hoff, ou aproximação de Van 't Hoff aí. O Van 't Hoff ele disse que a cada 10 graus Celsius que nós aumentamos na temperatura de uma reação, a velocidade dobra. E eu gostaria que você fosse lá na sua geladeira e pegasse uma caixinha de leite e desse uma olhada. Lá no leite, provavelmente você vai encontrar algo do tipo consumir em até 48 horas. Vamos arrumar aqui, ó. Então, consumir em até 48 horas. O que eu quero usar isso aqui como exemplo? Vamos supor que num dia de verão de Florianópolis, de 34 graus Celsius, você abriu uma caixa de leite. Gente, eu vou generalizar, eu estou tirando todas as demais variáveis. Estou pensando que o leite estraga única e exclusivamente devido à ação da temperatura.
Isso está equivocado, mas para o nosso exemplo da lei de Van 't Hoff, a gente vai considerar. Então, quando eu falo em consumir em até 48 horas, o meu leite está lá na geladeira, a 4 graus Celsius. Agora, aqui em Floripa, no verão, a gente está considerando uma temperatura de 34 graus Celsius. Então, imagine o seguinte, ó, a 4 graus Celsius, a 14 graus Celsius, a 24 graus Celsius e a 34 graus Celsius. A 4 graus Celsius, nós podíamos dizer que o nosso leite durava 48 horas. Quando ele passou para 14 graus, eu aumentei 10 graus Celsius. A minha velocidade dobra. Se a velocidade dobra, o tempo de reação cai pela metade. Então eu poderia dizer aqui, ó, que a minha reação se processa em 24 horas, em 12 horas, em 6 horas. Então quer dizer, se o nosso leite estragasse única e exclusivamente por causa da temperatura, fato equivocado, nosso leite duraria 6 horas fora da geladeira após aberto numa temperatura de 34 graus Celsius. Existem várias outras variáveis para que o leite estrague, tá? Então aqui foi só para mostrar a noção do fator de Van 't Hoff. Gente, isso aqui é uma aproximação. Nem todas as reações seguem essa aproximação, mas é algo que ainda aparece em algumas provas, então é legal de a gente conhecer. Efeito da temperatura, portanto, aumenta a frequência de colisões. O outro fator que nós temos aqui é a superfície de contato. E aí, para elucidar a superfície de contato, eu vou recorrer ao meu bloquinho aqui, ó, de post-it. Pensa nisso aqui, ó. Eu tenho vários post-its, vamos ampliar aqui a imagem para ficar melhor para ver. Olha só. Eu tenho aqui, ó, vários post-its, tá? E isso aqui seria um objeto. Imagine que esse bloco de post-its, ele vai colidir com outro reagente. O que eu tenho de superfícies para colidir? Esta, a superior, essa lateral, a inferior, aqui, e essa que ficou ali dentro da minha mão, né? Que está ali, ó. Agora, imagina que ao invés de eu ter esse bloco de post-its, eu vou dividir ele, eu vou fracionar, eu vou particionar ele em várias partes menores. Olha só, o que eu vou fazer aqui, ó, abrindo ele, tá, em pedaços. Então, se eu separar isso aqui, ó, cada um dele em uma parte, vamos tentar separar aqui um pouquinho. Reparem que eu tenho a mesma quantidade de matéria, só que agora a área que eu tenho de contato é muito maior. Se eu tenho uma área de contato maior, a superfície para colidir é maior. Resultado, agora eu tenho uma maior probabilidade de colisões. Então o que a gente pode levar em conta? Quando nós falamos da superfície de contato, vamos voltar a ficar pequenininho aqui, que dá uma agonia muito grande. Então, quando eu penso na superfície de contato, comparando a inteira e as divididas, né, aquela ideia de abrir nosso leque aí, aqui eu tenho maior área para colidir. Então, se eu tenho maior área para colidir, a probabilidade de ocorrerem colisões aumenta. Aumentando as colisões, aumenta então a velocidade da minha reação. É mais ou menos a ideia de você pensar nesta situação aqui, ó. Tá? Você tem um bloquinho lá, um pedacinho de açúcar. E esse açúcar é do tipo açúcar cristal, um único cristal aqui. Agora você pega esse pedaço de açúcar e você quebra ele em açúcar refinado. Olha aqui o açúcar refinado. É o mesmo torrão de açúcar, só que ele foi dividido em pedaços menores. Sendo dividido em pedaços menores, essas áreas que estão representadas pelas setinhas em branco são novas áreas de contato, ou seja, novos pontos para que ocorram colisões. E aí a minha velocidade aumenta. Você pode testar isso aqui em casa, bem fácil, pegando um comprimido efervescente. Se você pegar um comprimido efervescente e colocar ele inteiro na água, ele vai demorar um certo intervalo de tempo. Aí você pega esse comprimido e pulveriza ele, quebra ele e coloca ali de novo. No momento que ele estiver pulverizado, que ele estiver quebrado, você vai perceber que a reação será mais rápida. Quer deixar ela ainda mais rápida? Faz o quê? Aumenta a temperatura dessa água. Se esta água estiver mais quente, tem mais energia, a velocidade da reação é maior. Uma coisa legal é que se você tiver as reações com os mesmos reagentes, tá? Todos os mesmos reagentes, e fizer ela com os reagentes no estado gasoso, ou com eles no estado líquido, ou com eles no estado sólido, quando possível, claro, você vai perceber que no estado gasoso a reação vai ser mais rápida do que no estado líquido, do que no estado sólido. Isso a gente pode explicar porque esse estado tem
maior afastamento, ou seja, maior superfície, e também tem maior energia. Somados os dois fatores, eu tenho uma maior velocidade para a minha reação. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um termo. Olha só, esse termo aqui, ó, lingote. Tá? O que é lingote? Gente, quando falar em lingote, vocês podem subentender como uma barra. Um lingote de ouro, um lingote de metal. Ou ainda, um outro termo que aparece bastante, que é a limalha. A limalha é mais ou menos como se fosse a serragem. Quando eu penso em cortar a madeira, eu tenho a serragem, que é o pedacinho pequeno de madeira. Quando eu penso na limalha, eu tenho o pó, um pedaço bem pequenininho de ferro ou de algum metal. Então aqui, ó, você pode associar a limalha ao pó de algum metal, tá? A esses pedaços bem pequenos. Quanto mais particionado, quanto mais dividido estiver o seu material, mais rápida será a reação química com ele. Então a gente já viu 2 dos 4 fatores aí que alteram a velocidade das reações. Olhando agora o nosso terceiro fator, que é a concentração. Imagina que eu tenho essa situação aqui, ó, a molécula A e a molécula B, e elas vão colidir. Quando a molécula A vai colidir com a molécula B, eu vou imaginar aqui que eu tenho uma única possibilidade de colisão. Vou fazer assim, ó. A colide com B e eu tenho uma colisão eficaz ou efetiva. E aí eu levo ao produto. Agora eu vou aumentar a quantidade de um dos reagentes. Se ao invés de eu ter apenas 1 mol de A, eu tiver 2 mols de A, o que pode acontecer de colisões aqui? Eu posso ter uma colisão deste A com o B, mas eu também posso ter uma colisão deste A com o B. Ou seja, agora eu tenho 2 possíveis colisões eficazes. Logicamente, que eu também tenho uma colisão não eficaz que ocorre entre A e A. Mas, aumentando a concentração, aumentou a probabilidade de colisões. Se eu coloco um terceiro reagente, ou seja, eu vou lá e aumento a quantidade de B, o que está acontecendo? Colisões não eficazes, A com A e B com B, porém eu tenho possibilidades aqui ó, de combinações de colisões eficazes, olha só, A com B, A com B, mas também pode ser com o B de baixo, então A com B, A com B. Quer dizer, quando eu vou aumentando a quantidade de reagentes, aumenta a probabilidade de colisões. Lembra da ideia de vocês serem reagentes? Se eu pedir para metade da sala caminhar pela sala, nós vamos ter X colisões. Agora eu peço para que a turma inteira caminhe pela sala. Nós com toda certeza teremos um maior número de colisões. Resultado, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade das nossas reações. E aí nós percebemos que tanto a temperatura quanto a superfície de contato, quanto a concentração dos reagentes, agiam da mesma forma numa reação. Esses 3 fatores aqui, eles aumentavam a velocidade da reação através do quê? De um aumento na probabilidade de colisões. Então, esses 3 fatores atuam aumentando a quantidade de colisões. Se eu elevar a temperatura, se eu aumentar a superfície de contato, né, que eu coloquei ali como superfície, ou se eu aumentar a concentração, nós vimos ali que aumentava a probabilidade de colisões. O nosso quarto fator, ele é um pouquinho diferente. Quando nós falamos dos catalisadores, eles mudam. Primeiro, o que é catalisador? É uma substância que você adiciona a uma reação química para mudar ou modificar aí o mecanismo da reação. Você modifica o caminho pelo qual a reação química se processa. E aí você cria um caminho com uma menor energia de ativação. Lembra lá do gráfico, né, da curva reagente, energia de ativação, produto. Então, quanto menor for a energia de ativação, mais rápida é a tua reação química. Resultado, se o catalisador diminui a energia de ativação, ele aumenta a velocidade da reação. E a gente pode pensar no catalisador com algumas características bem definidas. Olha só, os catalisadores, eles somente aumentam a velocidade da reação. Quer dizer, não afetam o ΔH, grava isso por favor, não afetam o rendimento
e também não afetam ou não deslocam o equilíbrio químico, nosso próximo assunto aí. Eles também não são consumidos, mas reparem que tem um asterisco ali. Por quê? Pode acontecer de um catalisador ser consumido em uma primeira etapa, mas obrigatoriamente ele terá que ser regenerado numa etapa seguinte. O que nós temos que ter clareza é que o catalisador ele entra na primeira etapa e ele sai na última etapa exatamente igual. Lembrando, né? Nós temos catalisador, entra na primeira e sai na última, e algo que nós já usamos lá atrás na lei de Hess, que eram os intermediários. No caso dos intermediários, eram compostos que eram formados numa etapa e consumidos na etapa seguinte, diferente então do catalisador. Além de não serem consumidos, de maneira uma equação global, eles também não iniciam uma reação química. Claro que eles interferem naquelas que já ocorrem sem eles, aumentando a velocidade. Eles também, por não serem consumidos, podem ser utilizados em pequenas quantidades. Então o catalisador, gente, normalmente ele é usado em uma quantidade muito pequena, até porque alguns catalisadores são extremamente caros. Nós temos um ramo na química que é a catálise, ou a química de catálise, que estuda catalisadores e desenvolvimento de novos catalisadores. Além disso, os seus efeitos eles podem ser diminuídos através do uso de venenos de catálise, inibidores ou anticatalisadores, substâncias que vão inibir a ação do catalisador. Aí talvez você está se perguntando, professor, por que eu quero usar um catalisador? Um exemplo bem clássico de uso de catalisadores, gente, é uma pegada ambiental. Quando nós pensamos, por exemplo, nos gases que saem do combustível após a queima lá no motor do carro. Um dos gases que nós temos, como exemplo aí, tá? Se o teu combustível tiver nitrogênio, e isso muitas vezes tem por ser uma matriz orgânica, poderia ser produzido NO. Só que esse monóxido de nitrogênio, ele é altamente tóxico. Então o que acontece? Ele, o CO também acontece isso, eles acabam reagindo com o O2 e sendo transformados aqui ó, em NO2 ou CO2, através do uso de um catalisador que está lá embaixo do veículo. No caso dos veículos, os catalisadores são metálicos, são metais nobres que aceleram esta reação. Por que eu preciso disso? Porque esses gases aqui são menos tóxicos ou menos nocivos do que os seus respectivos monóxidos. Então a gente acaba usando esse catalisador para tornar os gases menos tóxicos. Uma coisa legal de você reconhecer no catalisador é o gráfico. Olha só, o gráfico 1, a curva em 1 aqui, é a curva sem catalisador. Eu posso vir nela e marcar, por exemplo, qual é o valor da energia de ativação. Vamos pegar uma caneta diferente aqui, ó, uma cor diferente. Olha só, a energia de ativação sem catalisador é essa, de 100 até 200. Sem catalisador, a energia de ativação é de 100 kJ. Agora, quando eu vou pegar o catalisador, mudou. A minha energia de ativação, ela passa a ser aqui, ó. Então quer dizer que eu tenho uma energia de ativação de 50 kJ. Lembrando, eu estou olhando a reação no sentido direto, esquerda para a direita, mas eu também poderia olhar a reação no sentido inverso, da direita para a esquerda. Quando eu faço isso, olha aqui, ó, energia de ativação com o catalisador. Está aqui, ó. Lembra que aí eu estou olhando a reação no sentido inverso. De 80 até 150, a energia de ativação da reação inversa catalisada é de 70 kJ. E para a reação não catalisada, vamos só trocar a cor ali. Então, quando eu pego aqui ó, a não catalisada, eu observo ela aqui. Ó. Agora eu tenho do 80 até o 200. Então, a energia de ativação da reação inversa não catalisada é de 120 kJ. Quer dizer, independente de ser uma reação direta ou inversa, o seu catalisador ele diminui a energia de ativação. Tranquilo? Galera, esse catalisador ele vai agir através de mecanismos de catálise. E a gente vai dar uma olhadinha no próximo slide. Então, a catálise ela vai acontecer por três tipos. Olha só. Catálise homogênea,
quando o catalisador e o reagente formam um sistema homogêneo. Professor, o que pode ser o catalisador? Se você pegar leite e jogar vinagre, o leite vai azedar. O vinagre, o meio ácido do vinagre, atuou como catalisador. Então, um exemplo clássico aí de catálise homogênea. Eu também posso ter uma catálise do tipo heterogênea, onde o catalisador e os reagentes estão em estados físicos diferentes. Aqui, gente, ó, isso aqui é um vídeo, tá? Depois vocês dão um play nele, no slide, e assistem. Um exemplo de uma catálise heterogênea. E também podemos ter um biocatalisador, aonde nós vamos ter substâncias biológicas, enzimas, geralmente, tá? Que vão atuar como catalisadores. Essa figura também é um videozinho, tá? Eu não vou dar o play aqui porque ele tem 2 minutos e pouco, mas assistam, porque ele vai falar sobre o uso do catalisador, vai explicar um pouquinho sobre como o catalisador atua e vai mostrar a questão que eu falei ali do caminho da energia de ativação. Então, vejam os 2 videozinhos aqui para entender os 3 tipos de catálise que nós temos. Levando em conta isso aqui, a gente pode dar uma olhadinha em exercícios. E é claro que eu não vou ficar aqui fazendo exercícios de 3 módulos. Agora vai ser aquele convite. Gente, venham para a nossa aula de atendimento. Venham para a aula ao vivo no Teams. A gente trabalha ali, resolve ela junto. Vocês devem estar percebendo que no Coque Arquivos de vocês está aparecendo embaixo resolução, exercícios, aula tal. O que acontece? Tudo que eu estou resolvendo com os alunos na aula ao vivo, eu estou colocando para vocês lá no Coque Arquivos. Eu salvo os exercícios, os slides, e estou disponibilizando para quem não está vindo. Então, venham para a gente fazer as questões do livro. Nós vamos olhar 3 questõezinhas aqui também para não ficar com uma aula de meia hora. Olha só. No módulo 81, eu selecionei a questão 2. Ela diz o seguinte: 3 experimentos foram realizados para investigar a velocidade da reação entre ácido clorídrico e ferro metálico. Para isso foram contadas durante 30 segundos as bolhas de gás formadas imediatamente após os reagentes serem misturados. Em cada experimento, usou-se o mesmo volume de uma solução de ácido clorídrico e a mesma massa de ferro, variando-se a forma de apresentação da amostra de ferro e a temperatura. A tabela a seguir indica as condições em que cada experimento foi realizado. Assinale a alternativa em que os experimentos estão em ordem crescente do número de bolhas observado. Espera aí. Quanto maior o número de bolhas, significa o quê? Mais rápida a reação. Então, se é mais rápida a reação, vamos pensar aqui, ó. Qual dessas reações aqui tende a ser a mais rápida? Prego ou palha de aço? Bom, palha de aço tem maior superfície de contato, 40 graus Celsius. Então, a reação 3 é a mais rápida de todas. Depois, prego a 40, a temperatura maior, e depois a reação 2. Isso aqui é a velocidade. Então, se isso acontece como velocidade, eu posso pensar o seguinte, olhando aqui embaixo, eu quero do que tem menos bolhas para o que tem mais bolhas, ou seja, quando eu penso nas bolhas, em ordem crescente, eu vou ter 2, que é a reação mais lenta, libera menos bolhas do que 1, que libera menos bolhas do que 3. Portanto, 2, 1, 3, nossa resposta, letra A. Tranquilo? Avaliei superfície de contato e temperatura. Outra questãozinha. Do módulo 82, a questão 2. Brinca um pouquinho com termoquímica e com a parte aqui de cinética. Observando o gráfico, item A. A reação direta é endo ou exotérmica? Olha para o gráfico, gente. O item A, a reação é o quê? Se está subindo, endotérmica. Sendo endotérmica, nós ainda podemos... Por que às vezes, quando está gravando, pega isso? Sendo endotérmica, qual é o ΔH dela? De 0 a 30, o ΔH é de mais 30 kcal. E aí, fechou. Item B. Vamos lá. Qual é o valor da energia do complexo ativado das reações catalisadas e não catalisadas? Bom, da reação catalisada é essa aqui. A não catalisada é essa.
a energia do complexo ativado é quanto que ele tem. Então, na catalisada, ele tem 50 quilocals. E na não catalisada, nós podemos dizer que tem 90 quilocal. Coisa. Agora, C. Qual é o valor da energia de ativação da reação inversa catalisada? Lembra? Reação inversa. Vamos trocar a cor aqui, para fazer ela. Saio do produto e vou até a energia aqui. Catalisada é isso. Energia de ativação da reação inversa catalisada sai do 30 e vai até o 50. Portanto, 20 quilocal. Beleza? E aí, para a gente fazer uma do módulo 83, questão 1. Na preparação de hidrogênio, realizaram-se 5 experimentos entre magnésio e ácido clorídrico, nas condições especificadas a seguir. Escolha a alternativa correspondente à reação com maior velocidade. Então, magnésio na forma de raspa, fita ou lâmina vai ter maior superfície de contato. Raspas, né? Então eu já sei que ou é a letra A ou é a letra B. A C não dá, a D não dá e a E não dá. Raspas com maior concentração ou com menor concentração de reagentes? Bom, quanto mais ácido eu colocar, mais rápido vai reagir. E além disso, eu ainda tenho maior temperatura. Então, quando eu tenho essa situação, letra B, o nosso gabarito. Galera, a gente passou aí com um exemplo de cada, tá? Recomendo que vocês façam ainda os exercícios complementares, lá os de sempre, né? Os 6 ao 9 dos 3 módulos. A nossa lista lá no Estudos vai estar com o título da aula, aula 17, cinética, fatores que alteram a velocidade. E os demais exercícios dessas 3 aulas, a gente se encontra na aula de atendimento para fazermos juntos. Aí a gente vai discutir eles, vamos avaliar o que acontece. Tem alguns ali bem legais, tá? O 2 do módulo 82 é bacana, o 4 do módulo 81. Então, alguns exercícios para que a gente olhe juntos. E aí, claro, né? Fico aguardando vocês lá na nossa aula pelo Teams. Gente, grande abraço para todo mundo aí, tá? Muito obrigado e até a próxima.